Você sabe qual é a coisa incrível, porém, na luta no UFC, dizem que nenhum lutador jamais morreu e parece muito mais violento do que o boxe. Muitos boxeadores morreram, não é interessante? E o Dana me diz porque eles levam tantos golpes no rosto. Sim, e também não há outras opções para se preservar, para se proteger. Então, se você levar um golpe em uma luta de UFC, você pode agarrar, você pode tentar levar a luta para o chão, você tem opções. Além disso, você não pode ser nocauteado. Cai e eles se levantam. Quando você é nocauteado, você fica com concussão e, geralmente, você sabe se o cara está realmente machucado. Eles podem ser finalizados no chão e a luta acaba. Se for boxe, você tem 10 segundos para se levantar. Você se levanta, sua cabeça meio que clareia, certo? Você ainda está em sérios apuros e pode meio que correr e sobreviver. Até o sino tocar, são apenas rounds de 3 minutos e então você começa de novo. Então você está recebendo punições repetidas na cabeça. E você só tem 24 horas entre a pesagem e a luta, e antigamente as pesagens eram no dia da luta. Como quando Mancini teve uma luta com Daku Kim e o matou no ringue, que foi uma das últimas que vimos na televisão. Isso mesmo. Foi um evento louco para as pessoas e de partir o coração, e isso levou a várias mudanças. Uma delas é a pesagem um dia antes, para permitir que as pessoas se reidratem melhor, e a outra mudança foi que reduziram de 15 rounds para 12. Olha, eles deveriam fazer isso de novo. Você sabe, eu não sou lutador, então... Mas aquelas lutas de 15 rounds eram inacreditáveis. Eram inacreditáveis. Sim, em termos de era de ouro. Sim, em termos de entretenimento. Sim. Aqueles foram os rounds do campeonato. Aquelas foram as melhores lutas. Aqueles últimos 3 rounds foram loucos. Isso foi brutal. Quer dizer, é uma verdadeira guerra de desgaste. Você sabe, muitas pessoas acham que até mesmo uma luta de 5 rounds do UFC é tanta energia que você está queimando. E aqueles últimos rounds, aquelas lutas de 5 rounds, o quarto e o quinto round, foram incrivelmente brutais. Quem é o maior lutador do UFC? Você pode dizer, na sua opinião, que é difícil para você afirmar isso porque você faz isso. Mas quem você acha que é o maior dos lutadores? Há muitos argumentos sobre quem é o maior de todos os tempos. Você sabe, a maioria das pessoas diria que John Jones é o maior de todos os tempos, nunca perdeu. Certamente, há um argumento muito bom para isso. Há outro argumento para George St. Pierre. Eu sempre deixo de fora o BJ. Penn em seu auge, Anderson Silva em seu auge. Você sabe, o Mighty Mouse... As pessoas esquecem do Mighty Mouse porque, infelizmente, ele é um cara menor, é o campeão peso-mosca de 125 libras. Ele é uma das maiores expressões das artes marciais mistas que eu já vi. Eu acho que até hoje. Mas se você olhar para as conquistas em termos de lutas de campeonato, Khabib se aposentou com 29-0, mas ele não teve tantas e provavelmente nunca perdeu um round. Pode ter perdido para o Gleison Tibau. Ele pode ter perdido para ele. Em volta, ele pode ter perdido um round. E essa foi uma luta controversa onde as pessoas acham que Gleison Tibau poderia até ter ganhado a decisão naquela luta. Eu teria que voltar e assistir de novo para tomar uma decisão. Eles são grandes atletas, os melhores atletas do mundo, e o esporte mais perigoso em termos de como. Eu sempre chamo isso de resolução de problemas de alto nível, com consequências físicas graves. É brutal. É isso que é lutar. Sabe, eu nunca vou esquecer. Então havia um lutador chamado James Toney. Sim, eu amo o James Toney. Ele lutou como um lutador leve e acabou como um peso pesado. Ele passou por tudo. Ele era quase como um peso leve. Ele foi do peso médio até o peso pesado. Sim, venceu o homem Holyfield peso pesado. Ele era real lutador. Ah, sim. Então James Toney, e eu acho que foi em St. George, são Jorge. Pedro, sim. Pedro, eu acho que era ele. Quem ele lutou? O que é James Toney? Não, James Toney lutou George St. Ele lutou contra um lutador do UFC. Sim, Randy Couture lutou contra James Toney. Foi Randy Couture. Mas foi uma luta fácil? Foi uma luta muito fácil. Randy Couture o derrubou. Foi o mais, e ele tem metade do tamanho. E ele apenas... Uma vez que ele chegou aos tornozelos, na verdade o narrador disse, acabou... Ele pegou o tornozelo dele, derrubou, montou e estrangulou. E o James ele era, mas estava se achando muito porque era bem maior. Ele era um cara bem grande. James queria ganhar dinheiro. Você acha? Sim. Eu nunca esqueci disso. Acabou muito rápido. E ele estava deitado, dormindo no tatame. E ele estava falando, sabe? Ele estava fazendo aquelas coisas do Muhammad Ali, mas não deu certo. Ele roubou a luta. Provavelmente foi o Couture. Foi o Couture. O George nunca lutou contra um boxeador em uma luta de MMA. Se ele fizesse isso, ele os mataria. Ele foi um dos maiores? Sim, sem dúvida. A discussão é que há um punhado de caras. Você pode argumentar que são os maiores de todos os tempos. As pessoas esquecem do Anderson Silva. Em seu auge, ele era imparável, mas essa é a questão. E então tem o Fedor Emelianenko, que lutou no Pride em seu auge. Ele era imparável. E você tem Alex Pereira. Há um argumento de que ele é o melhor peso por peso do mundo agora. Ele está parecendo muito bem, sim. Ele é inacreditável.
Mas é como se os lutadores só pudessem competir nesse nível por tantos anos. E, na minha opinião, você tem que julgá-los em seu auge. Você não pode julgá-los quando estão se segurando e ainda lutando. Você não pode julgá-los quando estão começando. Você tem que julgá-los naquele auge de campeonato. Nesse auge de campeonato, há um punhado de caras que você consideraria no topo. Eles pararam um pouco mais cedo. Alguns deles teriam alguns que você acabou de mencionar sem citar nomes. Eles pararam. Eles tinham o perfeito. Eles eram inacreditáveis. E então, a uma certa idade, eles começam a ser nocauteados, certo? Sim, é uma pena. Mas a questão é que a crença neles mesmos que os faz se tornarem campeões faz eles pensarem que podem fazer isso muito além do tempo em que realmente conseguem. Bem, Anderson Silva era essencialmente imbatível. E então ele perdeu uma bem apertada. Então, de repente, ele foi nocauteado. Ele foi nocauteado pelo Chris Weidman. Ele estava fazendo palhaçada naquela luta e acabou se dando mal. Chris Weidman tinha um gancho de esquerda violento, nocauteou. E eles lutaram uma segunda vez. E ele quebrou a perna no Chris Weidman. Isso mesmo. E depois daquela luta, ele meio que nunca mais foi o mesmo. Por causa daquela lesão na perna que o Conor McGregor também teve. Tem muitos lutadores. O Weidman, na verdade, acabou tendo a mesma lesão, ironicamente. Só foram tipo 4. Você nunca é o mesmo porque não consegue chutar. Nunca mais o mesmo. Você pode. O Weidman está chutando com aquela perna. Você pode, mas psicologicamente, quando você dá um chute e sua perna se quebra ao meio e você está em agonia por um ano, certo? Você tem que fazer cirurgia, você tem que colocar parafusos e placas para manter sua perna unida. E então leva uma eternidade para cicatrizar. Sempre me surpreendeu como o chutador. Quer dizer, você tem esses casos, mas o chutador vai causar um dano tremendo na perna de alguém. Mas a perna deles não parece se machucar, não é? Ela realmente se machuca. Sua canela fica muito dormente depois de um tempo. E os caras que são realmente bons em chutar, eles estão chutando a coxa. E eles estão batendo com essa canela dura e dormente. A canela deles fica cheia dessas microfraturas por toda parte e ela se calcifica. Nossa! Caras conseguem chutar tacos de beisebol. Você viu quebrarem tacos de beisebol com a canela? Sim. Quer dizer, é uma loucura. Alguns caras usam 2 tacos de beisebol. Outros seguram o taco e eles chutam direto nele. Mas veja, eu quero o seu entusiasmo agora, certo? E é por isso que você é realmente bom nisso. Ninguém faz isso melhor. Sem o entusiasmo, esqueça. Bem, tem que ser autêntico.